Olá, pessoal! Sejam super bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Comércio e Mercado. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o empresário Marcos Magalhães, que é presidente do Sindicato de Corretores de Café do Espírito Santo. Ele é segundo secretário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e é diretor da empresa MM Cafés. Marcos, muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo aqui, né? Um profissional que tem aí uma experiência no agronegócio, são 36 anos no mercado de café. E a primeira pergunta que eu tenho para te fazer aqui é o que te move, porque você está tanto como empresário, super forte atuando no associativismo. O que te move no associativismo, Marcos? Primeiramente, obrigado pelo convite da entrevista. É um prazer poder a gente socializar o nosso conhecimento, a nossa trajetória de vida. Realmente são 36 anos aí de caminhada pelo Espírito Santo. Eu sempre falo, Ju, que eu entrei em café em 1988, quando eu formei na faculdade. E de lá para cá, a gente vem construindo uma trajetória na área de corretagem, na área de varejo, na área de comunicação. E assim, essa pergunta que você me fez, vários já me fizeram, e eu me faço também de vez em quando. Marcos, o que te move? O que faz você acordar 6h30 da manhã todo dia, dormir meia-noite, trabalhar igual um louco? E realmente, o que faz você ter essa alegria de trabalhar e tocar a vida? Ju, é mudar a vida das pessoas. É isso que me move. Quando eu consigo ir dormir com a sensação que eu impactei a vida de alguém e que eu mudei a vida de alguém, eu durmo mais feliz, porque é isso que faz as pessoas andarem para frente. Não é o dinheiro, é a sensação de ter feito a sua parte na construção assim, de um mundo melhor. Igual aquela piada, aquela história do beija-flor, né, que estava no incêndio, o beija-flor foi lá, começou a jogar aguinha no incêndio, virou um elefante e falou assim, cara, eu que tenho uma tromba desse tamanho e não estou conseguindo apagar o incêndio, você que é o beija-flor vai conseguir? Falou, bicho, eu faço a minha parte. Então, assim, eu faço a minha parte como um grande beija-flor de tentar mudar a vida das pessoas, tanto no varejo, quanto na comunicação, como no associativismo, e isso faz com que eu tenha a sensação boa todo dia na hora de dormir, que do dever cumprido. É isso que me move. Mas como é que você faz isso no associativismo? Olha, dá um exemplo. Porque na realidade o associativismo é a junção de pessoas, né, em prol de um caminho igual, de um ideal igual. Nós conversamos aqui nos bastidores que, assim, quando você anda sozinho, Ju, você pode até ir mais rápido, mas quando você anda em grupo, você vai mais longe. É a mesma história de uma lancha offshore e um transatlântico. Uma lancha offshore, lógico que corre muito mais do que um navio, mas ela precisa reabastecer toda hora, ela não tem um percurso de viagem daqui para a Europa direto. O navio, você abastece aqui e você vai mais lento, mas você vai na Europa. É isso que faz o associativismo. É defender os interesses de uma classe, é defender as ideias que as pessoas juntas têm para a gente ir mais longe. Não é ir mais rápido, porque o rápido ele é efêmero e o mais longe é uma coisa mais duradoura. E o associativismo como conceito, ele é uma coisa duradoura, não é uma coisa efêmera, porque isso passa de geração em geração, isso passa os ideais de um empresário para o outro e se constrói. Tanto é verdade que a FEComércio esse ano está comemorando 70 anos. Ou seja, não foi uma ideia efêmera, foi uma coisa que durou. Então, assim, esse é o associativismo, é o que faz as coisas durarem. Eu acho que é por aí que a gente tem que pensar e caminhar. E você consegue assim, me dar um exemplo prático de algo que vocês defenderam, né, o interesse dos empresários ao longo dos anos e que foi super importante? Olha só, olhando assim para o nosso negócio, né, para o nosso nicho de negócio, que é a corretagem de café, é um segmento de negócio muito específico, porque não é uma coisa que todo mundo faz, não é um corretor de imóveis que tem 1.000 pessoas filiadas. O corretor de café é uma coisa muito específica, é uma coisa muito assim, nichada, como o mercado gosta de falar, mas é uma coisa que liga a lavoura à xícara, é a coisa que liga o produtor ao mercado, é uma coisa que transforma a vida da pessoa com uma informação séria. Porque sempre me incomodou muito, assim, quando eu entrei em café, a ignorância do produtor. Mas a ignorância, Ju, no sentido de ignorar. Ele ignorava o mercado, ele ignorava as variáveis, ele ignorava o que era o presente e o futuro. E quando você coloca a informação no pé do café, através de um corretor, através
de um associativismo, quando você joga essa informação lá, você muda a vida desse produtor que consegue enxergar o mercado de uma forma diferente e agregar valor à sua venda. É isso que o associativismo faz. E serve como observação, Ju, a FEComércio, como eu disse, vai completar 70 anos, né? O Sindicato dos Corretores de Café, ele remonta a sua ata de fundação anterior à década de 70. Ou seja, nós temos uma história muito grande escrita também no Espírito Santo que passa das 5 décadas. Então, é um setor que vem dia a dia mudando a vida das pessoas e acompanhando esse desenrolar do associativismo empresarial do Espírito Santo. Nós não somos muitos, porque, como eu falei a você, é um setor muito nichado, muito específico, mas os poucos fazem um enorme trabalho de levar informação ao campo e vender o café desses produtores com preços mais remuneradores para o setor como um todo. Nossa, muito interessante. Dá para entender mesmo você explicando a relevância, né? O papel que vocês têm junto aos pequenos agricultores, né? Porque é muita agricultura familiar também. Isso, porque a corretagem em si não é você pegar esse copo e vender para você. Você, para vender esse copo para você, eu tenho que explicar para o produtor, olha, o mercado internacional está com essa tendência, o mercado interno está com essa, eu acho um bom preço você vender. Então você doutrina aquele produtor ou aquele comerciante com uma informação que ele não tinha acesso para ele conseguir vender melhor e com certeza remunerar aquele que produziu de uma maneira mais digna. Então, o corretor de café, ele é um intermediário tanto do café quanto da informação. Quando ele leva a informação ao campo, ele consegue ter uma melhor remuneração do produto que ele vai vender e, por tabela, o produtor ter um pouco mais de dinheiro no bolso. É isso. Então, você está falando aí de todo o valor agregado, né, que esse produtor tem quando ele se associa ao sindicato. Isso, assim, porque na realidade, o Sindicato dos Corretores de Café, ele é uma entidade que no passado nós éramos chamados de agentes autônomos de comércio, né, nessa década de 70. E isso é uma entidade empresarial que faz essa transferência de informação ao campo e por tabela, vende o café do comerciante ou do produtor com preços melhores e com isso consegue agregar um pouco mais. Então, assim, quanto mais informação a gente passa, melhor remunera o interior. Então, aqueles profissionais do interior que prestam esse tipo de serviço, eles têm como o sindicato um grande, como dizem aí, né, o farol de Alexandria, né, que você ilumina todo o mercado como um todo. Então, você pode brigar junto aos nossos associados por melhores condições de trabalho, por um respeito melhor entre os entes, os compradores e os vendedores, de que o corretor de café, mesmo sendo um prestador de serviço, Ju, ele é um prestador de serviço vital, porque ele liga a lavoura ao comércio, entendeu? Não é uma coisa dispensável, porque hoje em dia a gente tem essa falsa verdade de que todo prestador de serviço ele é dispensável. Ele não é dispensável. O prestador de serviço, seja ele da área de saúde, da área de imobiliário, na área do café, ele é essencial, porque ele que dá a transparência, ele que dá a credibilidade, ele que leva a informação, seja na área de saúde, na área imobiliária ou na área do café, às partes envolvidas. Então, todo aquele profissional que hoje labuta no negócio do agro tem que ter uma entidade que os represente junto os outros pares envolvidos. Quem são os outros pares? Os exportadores que compram o café, as indústrias que compram o café, as cooperativas que representam alguns produtores. Então, nós somos a entidade que representa, que dá transparência e credibilidade ao setor como um todo. Perfeito. E quais são os desafios do Sindicato dos Corretores de Café para esse ano? Olha só, o desafio, logicamente, vou te responder de duas verdades. O desafio do sindicato é você convencer aqueles profissionais do interior que não são filiados e que existem, infelizmente, como todo setor é assim, a participar do sindicato, a valorizar o sindicato, porque aqui a gente representa. No final do ano a gente tem nossa confraternização, a gente tem um relacionamento com a Federação do Comércio, com as entidades do governo, ou seja, os profissionais do interior, ou até da Grande Vitória, que ainda não fazem parte, eles têm que se associar. Eles têm que ter na gente, assim, aquela representação que ele precisa para brigar pelos seus ideais. E a segunda pegada que eu acho muito forte, que a gente já vem fazendo já há algum tempo, é você fazer, como é que eu vou te explicar, assim, uma atualização cultural do próprio corretor. Perfeito. Porque, Ju, assim, o mundo mudou.
O mundo de hoje não é o mundo de 50 anos atrás, de 30, de 20, de 10, de 5. Não, o mundo está girando em 5 anos que girava em 50. Então, hoje, o corretor de café, ele não pode apenas ser um carregador de amostra. Vou pegar uma amostra da Juliana e vou vender por Zé Raimundo da empresa tal. Não, ele tem que pegar essa amostra, saber classificar esse café, saber provar esse café, entender o que é Nova York, o que é Londres, quais são as tendências. O corretor ele tem que evoluir profissionalmente, igual como o mercado evoluiu. Ele não pode querer vender o mais do mesmo e querer ganhar mais por isso. Não vai. O corretor tem que ser um consultor, ele tem que ter uma assessoria aos pares envolvidos para poder levar melhor negócio a todos os envolvidos. Ou seja, qual é o desafio? Trazer o povo para dentro, fazer as pessoas acreditarem que o sindicato os representa, e o profissional envolvido dar um pouco mais de qualidade educacional a esse profissional para poder levar melhor informação e negócio aos pares envolvidos. Não, isso que você está falando é fundamental, né? Porque se a gente olhar para o mercado de café no Espírito Santo, a gente sabe que só tende a crescer. Nós somos o segundo maior produtor, né? As perspectivas, pelo que eu li, são muito boas para 2024. Então, você que tem toda essa experiência, eu queria ouvir um pouco, assim, da sua visão, né, para o mercado de café aqui no Espírito Santo. Ju, assim, eu sou um cara que, como nós conversamos, né, que já caminhou muito, né, no Espírito Santo, desde a área pública como na área privada. Assim, eu conheço os 78 municípios do Espírito Santo, até falei na última reunião do Conselho do Senac, que eu faço parte, de que o café é a única atividade no Espírito Santo presente nos 78 municípios e em todos os lares dos capixabas, que é o café. Você foi secretário também, né? Segundo secretário. No último governo do governador Paulo Hartung, eu fui subsecretário de Estado da Agricultura. Na época, o secretário era o Otaciano e me convidou a ser subsecretário para desenvolver alguns arranjos na área de cafés especiais, na área de IG, né, que é a denominação de origem de algumas regiões, e pela minha expertise que eu tinha na época e tenho até hoje no quesito café, e tendo uma visão global de como as coisas funcionam, eu pude ajudar bastante nessa interlocução, não só do café, como da agricultura familiar em todo o Espírito Santo, que eu sempre brincava assim, de que apesar do café estar nos 78 municípios, o Espírito Santo não é café, o Espírito Santo é também café, no caso do agro. Então nós temos fruticultura, nós temos silvicultura, nós temos pecuária, nós temos pimenta. Hoje nós somos o maior produtor de pimenta do Brasil, quer dizer, São Mateus é a capital das especiarias, ou seja, o Espírito Santo houve uma transformação no agro gigantesco que fez desse pequeno estado um grande estado, na área de transferência, de informação e de desenvolvimento agrícola. Então hoje a gente atinge vários países com a nossa exportação e no caso específico do café, a gente vem crescendo todo ano, não só em produção, mas também em qualidade, tanto no Conilon quanto no café arábica, e com algumas regiões previamente definidas. No caso do arábica, região do Caparaó, região de Pedra Azul, região de Brejetuba, e no Conilon nós temos disseminado no norte do Espírito Santo polos de excelência em Conilon. E a coisa mais engraçada, Ju, que nos últimos, 3 ou 4 anos, o Espírito Santo participou de vários concursos de qualidade de café no Brasil e ganhou todos. Todos. Quando não ganhou todos, ficou entre os 3 primeiros. Gente, isso é fantástico. Fantástico. Isso tem que ser mais divulgado ainda. E o mais fantástico, que pouca gente sabe, ano passado, o melhor Conilon do Brasil foi do Espírito Santo. Isso não é nenhuma surpresa, porque o Espírito Santo já ganhou algumas vezes com café da região de Muqui. Mas quem ganhou esse ano foi Alto Rio Novo. O município até então desconhecido, quer dizer assim, em termos de qualidade de café, e ganhou. Ou seja, realmente fez a diferença, o dever de casa foi para a lavoura, ou seja, não é um município, é o estado que fez a diferença e o produtor comprou essa briga e está levando café de qualidade para o Brasil inteiro, tanto Conilon quanto para a arábica. Realmente é um case de sucesso o Espírito Santo. E você vê assim que que está aumentando, né, a exportação cada vez mais, né? Uhum. Então, qual que é, assim, a recomendação, a dica que você daria para o empresário que está investindo no café? Ju, só para a gente pontuar e contextualizar a sociedade que nos ouve, assim, o Espírito Santo hoje é o segundo maior produtor de café do Brasil. Nós temos as duas qualidades, Conilon e arábica. No caso do Conilon, somos os maiores do Brasil. O arábica não somos. Com relação às indústrias, hoje nós temos na região de Linhares o maior parque fabril de café solúvel do Brasil, quiçá do mundo.
quiçá do mundo. Nós temos 2 plantas gigantescas em Linhares em operação e temos aqui também na Grande Vitória outra planta dissolúvel também já em operação por muitos anos. Então o Espírito Santo se transformou de um grande produtor para um grande exportador de commodity e agora um grande exportador de café solúvel, de café industrializado. O sonho de consumo que é agregar valor ao café no Espírito Santo já é realidade em algumas questões. Por que você acha que houve essa mudança aí e ela foi relativamente rápida, né, nos últimos anos? Olha só, no caso específico do café solúvel, você teve uma situação interessante porque nós estamos muito próximos da zona produtora, a região do norte do Espírito Santo, e os incentivos fiscais que nós temos aqui, tanto da Sudene, quanto também da questão do Compete, uma série de coisas. Então, isso ajudou a atrair o grande industrial para o Espírito Santo, gerando emprego e renda e divisas para o Espírito Santo, e bem ou mal, dando ao produtor a condição de acessar mercados que até então não eram fáceis de serem acessados. Ou seja, a indústria veio para o jogo, veio para o Espírito Santo e mudou a vida do interior. Então, assim, o que eu recomendo para o produtor, para o empresário rural, de uma forma em geral? Primeiro, estar muito antenado com as coisas. Ju, o volume de informações que eu e você, e que nós recebemos diariamente do mundo inteiro, é muito grande. E o café é uma das commodities globais muito líquidas, de muita volatilidade. E qualquer vento sul que bate, muda tudo. Então, assim, qual é a recomendação? Primeiro, informação, estar ligado. Para o empresário, estar associado, porque o associativismo que ele fizer parte, independente do sindicato, pode ser do corretor de café, do comércio de café, do lojista, do varejista, ele vai repassar essas informações, vai dar transparência ao mercado. Então, assim, esse é o recado. Vamos nos associar, porque a entidade vai defender o seu legado e vai transferir para você a informação que tanto você precisa, independente do setor, para você levar o seu negócio à frente. No caso específico do agro, do café, do produtor, do pé do café, buscar qualidade. Ju, o brasileiro, de uma forma geral, estava acostumado, na vida, a achar que café tinha que ser preto, quente e doce. E não é. É fantástica essa comparação. Não é. O café tem que ter aroma, tem que ter sabor, tem que ter qualidade, tem que ter história. Você não pode tomar café por vício, você tem que tomar café por prazer. Então, assim, é isso que o produtor tem que entender de Conilon e de Arábica, que ele tem que produzir um café melhor, ele vai ser melhor remunerado por isso. Eu trabalho com isso e sei que vai ser melhor remunerado por isso. E isso vai fazer com que ele tenha, assim, uma esperança melhor que da perpetuidade do seu negócio. Fantástico. E, Marcos, por que é importante também estar associado à Federação do Comércio, né? O sindicato de vocês está lá há bastante tempo, você explicou aqui toda a trajetória, né, para representar aí o segmento de serviços. O que tem de valor agregado ali? Ju, assim, a federação é a nossa casa-mãe, né, cara? Todos os sindicatos, ele tem que estar ligado, ou teria que estar ligado a uma federação. Aqui no Espírito Santo, a gente trabalha, assim, com uma maestria muito grande. A federação representa os sindicatos nos seus elos mais altos, como o governo do estado, o governo federal. É isso que faz com que a gente tenha uma representatividade. Da mesma maneira, Ju, que o corretor de café do interior precisa se associar ao sindicato para a gente os representar, nós, enquanto instituição sindical, independente de qual setor nós estamos falando, pode ser varejista, lojista, café ou comércio, tem que estar ligado a uma outra entidade maior que nos represente. Porque da mesma maneira que o empresário sozinho não vai para frente e tem que se associar para ir mais longe, nós do sindicato sozinho também não vamos. Nós temos que ter um grupo de sindicatos que se formam na federação para ela ir mais longe nos representando. Então, quanto mais a federação for forte, mais os sindicatos serão e mais condição nós teremos de passar informação ou dar melhores condições de trabalho à nossa associada. É isso, é uma cadeia. A gente não trabalha sozinho. Uma corrente só é forte porque os elos estão unidos. Se nós tivermos elos muito fortes, mas isolados, não representa nada. 3 elos não representam nada, mas 3 elos unidos representam uma corrente. É isso, e uma corrente não se rompe. Independente do tamanho do elo, você romper uma corrente é muito mais difícil do que romper um elo. Então a federação, ela é a ligação, ela é o link, ela é o driver que faz com que o comerciante lá de Boa Esperança tenha uma representação
dentro da federação, porque esse elo da informação ela passa pelo sindicato, independente de qual setor seja, chega à federação e o presidente da associação, da federação, juntamente com seus diretores, o representa numa escala maior, que seria o governo do estado, o governo federal. É isso. Elos diferentes, elos soltos não significam nada, e elos unidos significam uma corrente. É isso que o setor comércio, setor de serviço, tem que entender, que essa corrente só existe porque existem os elos e eles precisam estar unidos para serem melhor representados. Qual que é a sua visão para o associativismo? Se você projetasse agora, nos próximos anos, como que você vê? Ju, eu acho assim, não existe futuro andando sozinho. E eu não estou falando dos sindicatos corretores, não. Estou falando do mundo. Se você olhar hoje o mundo como um todo, Europa, Estados Unidos, Ásia, América Central, todos os países, todas as entidades que resolveram andar sozinhos estão falando sozinho. Que dê um exemplo assim, crasso, assim, vamos voltar no tempo 5 anos, quando a Inglaterra quis sair da Comunidade Econômica Europeia e romper com o Brexit, né? Ficou falando sozinho. Ou seja, hoje existe uma voz sozinha dentro da Europa, que no caso é a Inglaterra, que não consegue ter uma interlocução com a Comunidade Econômica Europeia. Por pior que seja, aqui é um bloco, a Comunidade Econômica Europeia. E por melhor que seja andar sozinho da solidão. Então, assim, eu acho que o associativismo é a condição que, apesar de termos muitas diferenças, é a condição única que nós temos de andar para frente. É ser representado, mudar a legislação. Você imagina você chegar, Ju, lá em Brasília, tentando mudar uma legislação, tentando mostrar aos deputados e aos senadores que a gente precisa ter uma pegada diferente. Se eu chegar lá sozinho, os caras nem me atendem. Mas se eu chegar como associativismo, se eu chegar como sindicato, como federação e como confederação, a gente muda a vida das pessoas. Quer dizer, o associativismo, voltando no início da nossa conversa, o que move? O que deve mover o associativismo? É mudar a vida das pessoas. É isso, cara. Então eu acho assim, olhando para frente, não há caminho empresarial sem ter o associativismo. Não há. Nem na esfera municipal, nem na esfera estadual, nem na esfera federal. Eu acho que esse é o dogma que as pessoas, que a sociedade tem que entender. Sem estarmos juntos, nós não vamos a lugar nenhum. Então, o associativismo empresarial tem que ser isso, até para fazer, Ju, o contraponto com o associativismo laboral, que existe no mundo inteiro. Isso é fato, a gente não estamos querendo inventar a roda. Então, assim, quando você bate para um embate de ideias, um embate assim, no campo assim, técnico, se não for um jogador do mesmo tamanho, não tem jogo, né? É massacre. Então, assim, a gente precisa entender que a sociedade, que os empresários precisam se associar para poder enfrentar os desafios que nós temos pela frente. E se isso não for feito, a gente não vai conseguir impactar a sociedade, a gente vai ficar patinando e não vai conseguir ter vitórias tão importantes para o setor do associativismo, volto a frisar, independente da atividade que você exerça, se ela é varejista, se é lojista, se é do café ou se é do comércio. É isso. A união, como diz o ditado, faz a força. Perfeito. Muito obrigada, Marcos. Foi excelente esse bate-papo. Aprendi muito com você. Que é isso, eu que agradeço a oportunidade de levar um pouco de informação à sociedade do Espírito Santo, sociedade capixaba, e fazer com que as pessoas entendam, Ju, que às vezes, porque o sindicato, porque a federação, não é é o sindicato e a federação te representa. Se não representar, bate na porta e fala, cara, eu preciso falar. Vocês precisam me representar. A gente precisa ter a proatividade. Eu sempre falo isso, às vezes, com quem está perto de mim. Cara, reclamar e ficar sentado não resolve. Se você está insatisfeito com alguma coisa, e se essa alguma coisa tem uma representação, vai lá. Abre a porta. Eu sou fulano de tal do município, tal, trabalho com tal setor e preciso resolver isso. O associativismo, independente do setor, está de portas abertas para receber e resolver a vida das pessoas. É isso. A gente tem que ter uma postura, Ju, proativa, de entender onde está inserido para tentar buscar soluções e brigar por elas, que é justo, que é do jogo. E o associativismo está aí. É isso que eu venho aqui, futucar a galera, para dar um beliscão e falar, gente, estamos à disposição. Se não está satisfeito, ótimo, vem para o jogo, bate na porta, conversa, explica o que você quer, que o sindicato, e acredito eu, a federação e a confederação, estarão à sua inteira disposição para resolver e representá-lo da maneira que precisa, independente do setor envolvido. Ótimo. É isso. Espírito Santo, estamos à disposição. Marcos, muito obrigada pela sua presença aqui.
E eu quero lembrar ao nosso público que o nosso podcast está no nosso canal do YouTube. Então, entra lá, assiste e confere. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para você ter acesso aos próximos episódios. Obrigada!